Você sabia, cristão, que foi chamado para ser luzeiro neste mundo? Vamos ver isso em nossa meditação matinal. Em nossos dias é muito fácil encontrar cristãos. Cristãos na política, cristãos na música, cristãos na televisão, cristãos no comércio, mas infelizmente muitos destes que se dizem cristãos não dão testemunho que correspondam com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos instrui como nós devemos nos portar neste mundo. Ele diz isso lá em Filipenses 2, a partir do verso 14. Acompanhe comigo a leitura. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Encontramos aqui 3 características que o apóstolo Paulo apresenta do verdadeiro cristão. O cristão deve ser irrepreensível, sincero e inculpável. Para que ele seja irrepreensível, ele deve ter uma conduta correta, uma conduta que corresponda com a palavra de Deus. Para que ele seja sincero, que é uma ideia de não ser misturado, ser puro, ele não deve se contaminar com este mundo, que é o alerta que o salmista faz no Salmo de número 1. E para ser inculpável, ele deve ser sem defeito, perfeito. E por que o cristão deve ter essas condutas? Porque ele está vivendo numa geração pervertida, numa geração torta, numa geração corrupta, numa geração ressecada pelo pecado. E não apenas isso. Essa geração também é uma geração corrupta, é uma geração que está desviando o caminho do Senhor, que está de fato alterada pelo pecado. Agora imagine só que loucura, ter pessoas que se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo se comportam como essa geração corrupta, como essa geração pervertida. Não faz sentido nenhum. Por isso que o cristão foi chamado para ser luzeiro neste mundo, para iluminar aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados, para viverem o evangelho a partir da sua vida. E vivendo conforme o evangelho, o verdadeiro cristão estará preservando a palavra da vida, ou seja, apresentando a palavra da vida. Lembrando que o apóstolo Paulo diz que os cristãos são cartas vivas do evangelho. Como você tem vivido nessa geração perversa e corrupta? Como tem sido a sua vida de cristão? Será que de fato você tem uma postura correspondente com a palavra de Deus, apresentando a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos em seus pecados? Ou você, infelizmente, dizendo que é cristão, a sua vida não corresponde com a palavra de Deus? Empenhe-se em ser luzeiro neste mundo tenebroso. Empenhe-se em ser luzeiro neste mundo caído, neste mundo que está envolto em trevas. Viva verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Seja irrepreensível, sincero e indesculpável no meio dessa geração totalmente pervertida no pecado. Deus abençoe e até a próxima meditação matinal.